Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 1. E recebereis a virtude do Espírito Santo. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar com vocês nestes vídeos sobre as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Henrique Pesch, sou comentarista deste último trimestre da lição de jovens, que tem por título Poder, Cura e Salvação. O Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Eu creio que será um trimestre de muitas bênçãos para todos nós, para os professores, para os alunos, para toda a igreja, pois creio que é um assunto pertinente aos nossos dias e uma das nossas crenças fundamentais, que é a atuação do Espírito Santo na igreja, não só no livro de Atos, mas também para os dias que nós vivemos. Nestas 13 lições, estudando este assunto, nós focaremos em especial os milagres que aconteceram ali registrados no livro de Atos dos Apóstolos, através dos homens e mulheres de Deus que foram usadas por ele naquela época. O livro de Atos é um livro diferente, singular dos demais, pois ele não é um dos 4 evangelhos, ele também não é carta e também não é profecia, mas ele é o único livro que trata especificamente do que aconteceu aqui após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos ali o relato das suas palavras, poucos momentos antes de ascender aos céus, depois de haver ressuscitado. Mas também nós temos ali um relato histórico de como foram os primeiros dias da igreja de Cristo que se formou a partir do Pentecostes. Mas também cremos que o livro de Atos dos Apóstolos não é apenas um registro histórico, mas é um livro normativo, doutrinário para nós pentecostais que cremos nas manifestações e atuações do Espírito Santo na vida de todos os cristãos. Por isso eu quero te convidar a se alegrar comigo nestes vídeos, a nós buscarmos o Senhor, a sua palavra e continuarmos crendo de que Ele atua em nosso meio. Nós estaremos estudando 13 lições neste último trimestre. A primeira lição nós estaremos falando sobre e recebereis a virtude do Espírito Santo, que trata justamente desta promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos antes de ascender. Na lição 2 nós estaremos falando com
sobre a lição que tem por título "E todos foram cheios do Espírito Santo", que trata especificamente da descida ou da efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A lição 3 traz por título, iniciando então mais especificamente os milagres e maravilhas que ocorreram naquele tempo, tem por título "A cura do coxo e seus efeitos". A lição 4 tem por título "Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo". Na lição 5 nós estaremos estudando "Os discípulos são livres da prisão", vendo também este milagre, essa maravilha que Deus realizou na vida destes discípulos. A lição 6 falaremos sobre Estevão, o primeiro mártir, né? E este é um personagem bíblico muito interessante de estudar e ele é um exemplo para nós hoje. Na lição 7 falaremos sobre a conversão de Saulo, também registrada no livro de Atos dos Apóstolos. E nós cremos que a conversão de Saulo foi algo realmente impactante, um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Na lição 8 falaremos sobre a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Veremos este grande milagre que ocorreu ali. A lição 9 nós estaremos falando sobre a conversão do centurião e de sua família. Na lição 10, Pedro é livre da prisão. Veremos como isso aconteceu, a razão disso acontecer. Na lição 11, a cura de um coxo de nascença. E na lição 12, o milagre que salvou o carcereiro. E por fim, na lição 13, o evangelho em Éfeso. Como eu disse, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro em que Jesus profere suas últimas palavras antes de ascender aos céus, e ele deixa aqui uma missão para os seus discípulos, uma missão grande que eles deveriam pregar o evangelho a todos os povos, nações, até os confins da terra. Porém, eles só poderiam fazer esta pregação de forma eficaz e contundente através do poder do Espírito Santo na vida deles. É por isso que Jesus então fala para que eles aguardassem em Jerusalém, que a promessa do Espírito Santo viria até eles. E nós vemos então no início do livro de Atos que esta promessa aconteceu e que o Espírito Santo desceu, e então eles puderam, os discípulos de Jesus puderam ser capacitados, revestidos de poder para continuar a grande missão de Jesus aqui na terra. Então o livro de Atos é assim uma sequência aos evangelhos, pois trata da missão de Cristo continuada aqui na terra através agora de seus seguidores. Muito bem, na lição 1 então, nós podemos já também indicar para os nobres professores e professoras que nós temos um livro de apoio que escrevemos com o mesmo título, que trazemos ali mais subsídios, mais relatos e fatos históricos sobre este assunto do livro de Atos. Este livro está disponível também para o professor e a professora para que possam se aprofundar em cada assunto de cada lição que estará sendo ministrada aos seus alunos. E o meu desejo sincero é que em cada aula, desde a preparação de sua aula, nobre professor, professora, você seja tocado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus, desde a elaboração da sua aula. Sinta a presença de Deus em você, o Espírito Santo movendo na tua vida, que você seja canal aos seus alunos e alunas ali no dia da sua aula. Eu creio firmemente que o Senhor fará maravilhas em nosso meio, porque um avivamento começa mesmo quando nós buscamos a Deus e a sua palavra de todo o coração. A lição 1, então, nós temos por título: "E recebereis a virtude do Espírito Santo". O texto do dia está em Atos 1:8. Texto conhecido que diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A síntese desta lição diz: a virtude do Espírito Santo é a promessa que Deus fez ao crente fiel, cumprida no dia de Pentecostes. Nós queremos que o prezado professor, prezada professora, apresente o livro de Atos nesta primeira lição e suas características principais. Também mostre aos alunos as promessas acerca da vinda do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também destaque nessa primeira lição o propósito da promessa da virtude do Espírito Santo na vida do crente. Neste texto que nós lemos, ele faz parte de um texto inicial de Atos 1 a 14, em que nós temos então o relato, né, desta promessa do Espírito Santo vindo na vida dos discípulos. Porém, é importante nós, nesta aula introdutória aos nossos alunos, destacarmos alguns pontos sobre o livro de Atos, aspectos gerais do livro de Atos, que nós já tecemos alguns comentários neste vídeo. Como eu disse, o gênero literário de Atos é uma continuidade de um dos 4 evangelhos, a saber, o de Lucas, pois sabemos que o escritor do livro de Atos, embora não esteja ali registrado no próprio livro, mas a tradição sempre acreditou que é o próprio Lucas, o médico amado, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Este Lucas, provavelmente de Antioquia, foi um companheiro de viagem de Paulo, um homem culto que escreveu o Evangelho com mais detalhes a respeito da vida de Jesus, e que nós podemos ver que ele tinha uma acurada investigação acerca de tudo o que aconteceu, tanto no tempo de Jesus, como também após a sua ascensão. Nós podemos ver que ele tinha uma gramática refinada, ele era um homem muito estudado, e é um livro realmente singular em sua escrita. O livro foi provavelmente escrito entre os anos de 69 a 79 depois de Cristo, na época do Império Romano sob a liderança de Vespasiano. No segundo ponto desta lição, nós temos então a promessa da vinda do Espírito Santo, promessa feita no Antigo Testamento. O profeta Joel vai falar acerca da vinda do Espírito Santo no segundo capítulo de Joel, e nos versículos 28 a 29. Ele disse que nos últimos dias aconteceria, ou depois, ou seja, nesses derradeiros dias, dos dias que começaram a partir da vinda, morte e crucificação e ascensão de Cristo, que nós viveríamos dias que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. É um texto conhecido dos irmãos, dos professores e professoras, que o próprio Pedro, depois que foram cheios do Espírito Santo, ele relata esta profecia no livro de Joel, e ele diz que o que estava acontecendo era o próprio cumprimento desta profecia do profeta Joel. Mas também há uma promessa feita no Novo Testamento, através da vida de João Batista, quando ele apareceu em cena, e ele disse que ele batizava com água, mas apareceria um depois dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então o próprio João Batista também atesta no Novo Testamento que o Espírito Santo viria e seria o próprio Jesus quem batizaria com o Espírito Santo. Mas nós temos, além destas promessas feitas no Antigo e no Novo Testamento, orientações sobre o cumprimento da promessa, em que Jesus disse para os seus discípulos
que ele ascenderia aos céus, mas que eles deveriam então ficar em Jerusalém e esperar a vinda da promessa. Aí que é algo meio complicado para nós. Todos nós, seres humanos, temos dificuldades em esperar, mas Jesus diz que a sua promessa do Espírito Santo seria necessário esperar, né? Esperar não é fácil para ninguém, somos muitas vezes impacientes, mas Jesus fala: esperem em Jerusalém que a promessa virá. É muito bom obedecer, a própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e eles, os discípulos de Jesus, esperaram em Jerusalém, um lugar que historicamente não era muito propício para eles esperarem ali. Provavelmente deveriam, se pensarmos naturalmente, poderiam ter voltado aos seus lugares para Galiléia, continuar suas vidas, mas decidiram então obedecer a ordem do Mestre de esperar a promessa do Senhor. Esta promessa da virtude, da vinda do Espírito Santo, foi para quê? Qual foi o propósito? Nós vemos isso na palavra de Deus, que eles seriam cheios do Espírito Santo, como o próprio texto áureo, né, o texto do dia diz, que virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o poder do Espírito Santo é um poder para testemunhar, é um poder para evangelizar, para falar das boas novas. Não é um poder para apenas demonstrarmos uma espiritualidade superior, sobrenatural. Não. O poder do Espírito Santo tem um efeito prático e até didático, que é para nós testemunharmos e evangelizarmos. E Jesus ainda deixou bem claro que este poder seria para alcançar todos os povos, não só em Jerusalém, Samaria, Judéia, mas até aos confins da terra. E o próprio Jesus realizou isso quando ele esteve em Jerusalém, pregando para Nicodemos. Depois ele foi para a Judéia, depois ele foi para a Samaria, ele pregou a uma mulher samaritana, foi até os limites da Galiléia, com outras terras, pegando aos confins da terra, demonstrando com a sua própria vida o que os seus discípulos deveriam fazer. Então esta é a promessa e a ordem para nós de pregarmos a todos os povos em todos os lugares. E a última orientação que Jesus deu para eles era que eles deveriam perseverar em oração, e assim eles o fizeram. Eles receberam a promessa e eles foram orar, né? Isso é muito importante. Eles não ficaram apenas esperando a promessa acontecer, mas eles foram para a oração, o que destaca que a oração é realmente importante para nós recebermos as promessas de Deus na nossa vida. Esta é a primeira lição. Na segunda lição nós estaremos falando então sobre a descida, né, do Espírito Santo, sobre eles serem cheios do Espírito Santo, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Professores da escola dominical, alunos, irmãos, ouçam-me. Deus está precisando de homens que se coloquem nas suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus continuará abençoando e multiplicando os nossos alunos da escola dominical. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
editora da Escola Dominical.